Eu lembro, irmãos, que quando eu comecei assim a desejar fazer missões, quando Deus começou a despertar dentro de mim, né, esse ardor missionário, eu tinha em mente pelo menos 2 países em que eu desejava fazer a obra de Deus. Quando eu estava no início da minha fé, eu acho que com mais ou menos 2 anos de crente, a nossa igreja lançou um desafio. O desafio era arregimentar missionários para trabalhar na Rússia, para serem missionários na Rússia. Só que assim, seria um longo processo, não seria do dia para a noite. Esses missionários, eles teriam que ir, se não me falha a memória, para Brasília. Nós iríamos para Brasília para estudar, né, a língua russa, estudar teologia, estudar missiologia, teria todo um preparo. Depois iríamos fazer, né, conexão na Rússia, iríamos voltar, era todo um planejamento. Na época eu era solteiro, tinha mais ou menos assim uns quase 2 anos de crente. O meu pastor chegou, o meu líder de missões chegou comigo, disse: Ricardo, eu tenho observado você e tal, eu tenho visto o teu trabalho, né, porque na época em que eu me converti, eu confesso para vocês que eu aceitei a fé em Jesus, irmãos, assim, sabe, com aquela paixão tremenda. Eu aceitei a fé em Jesus e minha vida era falar de Jesus, minha vida era falar do Senhor. Então eu comecei a fazer evangelismo na rua, evangelismo urbano, eu evangelizava de madrugada, eu ia nas bocas de fumo, fazia trabalho no coletivo. Tinha dias que eu passava o dia todo pregando dentro do ônibus, pedia para o motorista para entrar, o motorista deixava, eu entrava, pregava, entregava literatura. Então assim, eu fiz esse tipo de trabalho de evangelização e as pessoas passaram a me conhecer por conta disso, né? Era um cara assim, louco por Jesus, né? Eu acordava, vou dizer assim: meu filho, vai lá na padaria comprar pão. Eu pegava minha Bíblia pentecostal desse tamanho assim, quase 2 quilos, colocava no meu peito e saía na rua com a minha Bíblia. Ia comprar pão. Eu vivia com a Bíblia, eu dormia com a Bíblia, acordava com a Bíblia, lia a Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Então eu estava assim, aquele cara, sabe, irmão? O primeiro amor, aquela fase assim, que tudo para mim era Jesus. Então eu pregava muito o Evangelho, minha vida era pregar o Evangelho. E aí, o meu líder de missões chegou comigo e disse assim: Ricardo, tu não queres ser missionário na Rússia? Olha, a nossa igreja está com um propósito. Naquela ocasião, não havia ainda missionários na Rússia. A Rússia ainda era considerada um país de porta fechada, né? Um dos famosos países das cortinas de ferro. E naquela ocasião, as portas estavam se abrindo para os missionários brasileiros irem para a Rússia. E aí eu peguei e me candidatei para ir para a Rússia. Fiquei animado, fiquei empolgado. Cheguei com a minha família não era crente, minha avó não era crente, e eu compartilhei a ideia que eu queria ser missionário para um outro país. Minha família ficou enlouquecida, não concordou, não aceitou de jeito nenhum e tudo mais. E os dias se passaram e o Senhor falou comigo que ainda não era a hora, que ainda não era o tempo. E eu dei uma recuada. Então eu desisti da Rússia. Quando eu comecei, depois que eu tinha me casado, comecei a pastorear a igreja, eu conheci um missionário que trabalha na Indonésia, o missionário Dorivan Melo, que tem um projeto chamado Casalar, onde eles adotam crianças, né, para morar na casa, e lá eles evangelizam as crianças. Porque lá não pode, no lugar onde ele está, não pode pregar o evangelho. Então a maneira que ele encontrou para evangelizar é adotando crianças e ensinando elas a palavra de Deus. E me nasceu no coração o desejo de ir para a Indonésia. Eu queria ir para a Indonésia. Então me nasceu esse desejo, eu orava pela Indonésia, eu pedia para Deus me preparar para mim ir para a Indonésia. Ele ficou esperançoso de ir para lá também. E novamente o Senhor vem e diz para mim assim: olha, não é para lá que eu te chamei. Então novamente eu tive que abaixar o facho, novamente eu tive que dizer: então, Senhor, né, faz o que tu queres na minha vida. Foi quando o Senhor me revelou, foi quando o Senhor me mostrou o propósito que Ele tinha para mim, sem que eu até mesmo esperasse. Porque o trabalho que eu comecei a desenvolver com os indígenas foi uma coisa assim que aconteceu. Eu não planejei, eu não programei, eu nunca orei dizendo: Senhor, é para os índios que eu quero trabalhar, é com as aldeias que eu quero trabalhar. Simplesmente, de repente, aconteceu. Eu já contei para vocês essa história, não contei? Como é que foi para mim pela primeira vez trabalhar com uma etnia. E de lá para cá, irmãos, o Senhor veio confirmando cada vez mais isso no meu coração. O Senhor veio confirmando que esse era o propósito para a minha vida. Que é com esse povo que o Senhor queria que eu dedicasse a minha vida. E é com esse povo que até hoje eu tenho dedicado boa parte do meu chamado, boa parte do meu ministério. Eu vou já voltar aqui para o estudo, mas eu quero contar esse testemunho, essa experiência, né? Porque missionário que não conta experiência, mas não tem muita graça, né? A gente gosta de ouvir o missionário contando coisas que acontecem na sua vida, a gente se identifica, e com isso também o Senhor acaba nos despertando, né? Eu me lembro que no ano de 2014, provavelmente a gente
estávamos morando na cidade de Tomé-Açu, no estado do Pará. Eu já trabalhava com a etnia Tembé, já tinha um trabalho com essa etnia. Na ocasião, eu estava me desvinculando de algumas aldeias, por conta da distância, por conta dos gastos, por conta da demanda. Nós já tínhamos várias igrejas na cidade. Eu fui para lá, para Tomé-Açu, fundei o trabalho da nossa igreja. Daqui a pouco nós já começamos a ter outras congregações na cidade. Então assim, ficou muito difícil para mim administrar esses trabalhos, porque os trabalhos das aldeias eles eram muito longe. E aí nós tínhamos dificuldade, às vezes, até mesmo para destacar obreiros para ir fazer esse trabalho ali nas aldeias. O que eu fiz? Comecei a pegar as aldeias que eu trabalhava e comecei a repassar para as igrejas mais próximas. Comecei a entregar o trabalho das aldeias para outras igrejas. Naquela época, muita gente me questionou, alguns pastores amigos meus diziam: rapaz, por que você está fazendo isso? Né? Você começou um trabalho com tanta dificuldade, você foi lá, se gastou tempo, gastou recurso, você tem que agora desfrutar. Então me passava essa ideia, mas eu tinha certeza que o que eu estava fazendo estava correto, porque Paulo disse que um é o que planta, outro é o que colhe, e é o Senhor quem dá o crescimento. Então nós não somos dono de igreja, nós não somos dono da obra, né? O dono da obra é Jesus. Então eu peguei igrejas, ou seja, aldeias, com a congregação construída, com banco, com ventilador, com tudo que tem direito, e simplesmente passei para outras igrejas, né? E eu estava fazendo isso. Nessa ocasião, também, nós presidíamos a nossa igreja, nós éramos pastores presidente da igreja. Nós dirigimos praticamente quase que 7 congregações com a sede. Minha esposa, na ocasião, tinha se formado em pedagogia, ela também era concursada, estava bem empregada, ganhava um bom salário. Eu nem dependia do salário da igreja, porque naquela época eu era convidado para pregar em várias igrejas, quase todo final de semana eu estava pregando, né? Tinha também alguns DVDs que eu trabalhava de pregação, também vendia os DVD, recebia ofertas. Então nós estávamos vivendo, vamos dizer assim, uma vida tranquila onde nós estávamos. Tinha uma casazinha para morar, estávamos tranquilos. E eu fui pregar naquela época num congresso de mulheres, numa cidade próxima de Tomé-Açu. E eu estou ali, preguei, à noite fui jantar, dormi na casa do pastor. Por volta de umas 5 horas da manhã, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu via o mapa do Amazonas. E no mapa do Amazonas não havia divisões territoriais, era apenas o mapa do Amazonas. Na minha cabeça, eu sabia que aquele mapa era o mapa do Amazonas. Eu nunca tinha ido no Amazonas, eu nunca tinha pisado no Amazonas, eu nunca desejei ir no Amazonas, eu nunca pensei que eu ia para o Amazonas. E eu vi em visões o mapa do Amazonas. Quando eu vejo o mapa do Amazonas, eu vejo um antebraço descendo e o dedo indicador tocou no mapa do Amazonas. Tocou no mapa. Quando o dedo indicador tocou no mapa e se retirou novamente, ficou uma estrela assim, brilhando no mapa. E eu memorizei o local que o dedo apontou e que a estrela ficou brilhando no mapa. Na hora que a mão recolhe, eu me acordei. Aí eu fui, olhei no relógio, 5 horas da manhã, em ponto. 5 horas da manhã em ponto. E Deus tem, irmãos, com cada um, uma forma de se revelar. Deus tem uma forma de mostrar os seus propósitos, né? E todas as vezes que eu sonho com alguma coisa e me acordo 5 horas da manhã, eu sei que é uma revelação. Eu até brinco às vezes, eu digo: rapaz, se eu sonhar com alguém, que alguém vai morrer e me acordar às 5 horas da manhã, pode preparar o caixão. Isso aí vai embora. Então, fique aqui, eu vou ficar até o dia 30 por aqui, viu, pessoal? Cuidado. E aí, o que aconteceu? Me acordei e fiquei pensando assim: uau, que visão é essa? Que negócio é esse? Para mim ficou um mistério, porque foi só isso que eu vi, mais nada. Esperei o pastor se acordar. 7 horas eu teria que voltar para a minha cidade, tinha que pegar o ônibus e voltar. O pastor se acordou, eu perguntei: pastor, o senhor tem um mapa aqui na sua casa? Tenho. Me empreste, por favor. Me emprestou o mapa. Quando eu botei os meus olhos no mapa, fui direto no mapa do Amazonas, e para minha surpresa, lá onde o dedo apontou no mapa, tinha uma bolinha com um nome embaixo, com uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, chamada Maués. Aí eu fiquei pensando, negócio sério, né? Até na hora séria a gente brinca, né? Aí eu brinquei comigo mesmo, disse: Maués.
Será que Deus está querendo dizer que eu sou mau? Maués, né? Será? Será que é isso? Né? Igual a visão do rapaz aqui que o pastor contou, né? Vai pro campo, sei lá como é que é. O pastor contou aqui uma história, né? Que um rapaz teve uma visão, não foi? VCC, né? Vai, Cristo te chama, né? E depois o pastor interpretou, vai cortar cana, não é isso? Eu estava ali ouvindo. Mas aí eu fiquei com esse pensamento, o que significa isso? Por que eu tive esse sonho? Aí eu falei para o pastor, eu contei para ele o que eu tinha sonhado. O pastor naturalmente falou assim, rapaz, ele vai te mandar para lá. Ele vai te mandar para lá. Será? Fiquei pensando, será que isso é verdade? Será que procede? Tá bom, fui embora para casa. E muito curioso, eu peguei e disse, eu vou procurar saber onde é essa cidade, onde é que fica, né? Como é que ela é? E fiz uma pesquisinha rápida no Google e tal. E descobri que se tratava de uma cidade no interior do Amazonas, que era a cidade de Terra do Guaraná, não sei o que mais lá. Só isso mesmo. Pessoal, não foi do dia para a noite que eu fui para onde eu estou hoje, não. Eu passei ainda 5 anos orando para Deus me confirmar se essa realmente era a vontade dele para que eu fosse lá para a cidade de Maués. E nesse período aconteceram muitas coisas. Mas uma das coisas que aconteceu que mais me marcou foi Deus confirmando que o meu tempo estava acabando onde eu estava morando. Todas as pessoas que eu levava para pregar na minha igreja, os pregadores, os pastores, todo mundo que eu levava, para que eles se combinavam para falar a mesma coisa. Eles sempre diziam, pastor, Deus me mostra, o teu tempo aqui está acabando. O Senhor me mostra tu preparando as tuas malas, o Senhor me mostra você saindo daqui. E todo mundo, Deus usava para falar. Um belo dia, eu fui para Belém do Pará, para a capital. Levei o meu irmão na escola, emprestei uma moto de um amigo. Levei meu irmão na escola, estudava à tarde. Quando eu estou voltando da escola, meu celular toca. Eu parei no caminho para atender. Aí eu olhei assim, Fortaleza, Ceará. Ceará, Fortaleza, quem será que eu não conheço ninguém para lá? Aí fui atender o telefone, uma mulher do outro lado disse, olha, eu não sei quem você é, eu não te conheço, mas o Senhor me mostrou essa noite esse número. E o Senhor manda eu te dizer, o teu tempo acabou nesse lugar. Peguei um susto, ela desligou o telefone na minha cara, não deixou nem eu falar nada. Disse, que isso? Fiquei paralisado, estarrecido. Me deu uma vontade de ligar de volta depois e tal, mas depois eu disse, não. Essa mulher é profeta de Deus, essa mulher deve ser mulher de Deus, né? Que não me conhece, como é que ela sabe? E aquilo ficou no meu coração. E todo o tempo eu me lembrava da cidade de Maués, mas nunca tinha tido a curiosidade de ir lá, de conhecer a cidade. Eu me lembro, irmãos, que ocorreu uma situação muito complicada na minha vida. Eu fui pregar numa cidade chamada Castanhal, no Pará, na convenção da Assembleia de Deus, Missões Internacionais. E o pastor me mandou pregar sobre missões. Era uma convenção, mas eu preguei sobre missões na abertura da convenção. No sábado iria pregar um pastor do Amazonas. Tinha 2 pastores do Amazonas que iam pregar. Eu preguei na sexta-feira, eles pregaram no sábado. Quando foi no domingo pela manhã, um dos pastores chegou comigo e disse assim, oi meu irmão, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu disse, pois não pastor, não conhecia ele. Ele disse assim, o irmão ficaria aborrecido comigo se eu lhe convidar para o irmão ministrar numa fraternal de obreiros lá em Manaus, no Amazonas? Eu olhei para ele assim e disse, não fico aborrecido não, contanto que vocês paguem minha passagem, que eu não sei como faço para chegar lá. Não fique despreocupado, a gente vai pagar a sua passagem. A gente quer que você ministre para nós a palavra lá no Amazonas. Eu digo, você pode? Eu falei, posso. Marcou a data direitinho, vim em Manaus, né, preguei na fraternal de obreiros da igreja. Ele me levou para a cidade de Tefé, onde ele morava. Preguei na igreja de Tefé. E lá em Tefé eu contei para ele o que tinha acontecido comigo alguns 3 anos atrás. O sonho que eu tinha ido, contei para ele tudo o que aconteceu. E disse para ele que eu tinha vontade de conhecer Maués, né? Antes desse encontro, antes de eu vir em Manaus, eu fui participar de um evento do Complay. Não sei se você já ouviu falar. O Complay é um evento indígena, né? O Conselho Nacional de Líderes e Pastores Evangélicos Indígenas do Brasil. Acontece de 4 em 4 anos. Eu fui participar desse congresso na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. E quando eu estava na fila para ir para o almoço, ia um grupo de missionários na minha frente conversando sobre o Amazonas. E eles falando do Amazonas, não sei o que do Amazonas. Eu peguei, me meti e disse assim, olha, vocês conhecem uma cidade no Maués? Eu disse, não, eu não conheço. Tu conhece? Falou, não conheço. Não, a gente não conhece, mas a gente sabe que existe.
Aí eu contei para eles que eu tinha vontade de conhecer. Ele falou, tem um pastor lá na cozinha que está trabalhando, que ele é de lá dessa cidade. Deu o intervalo do almoço, fui lá, chamei a pessoa que estava trabalhando na cozinha, esse pastor por nome Sato, ele é japonês, e conversei com ele e falei para ele, contei o sonho que eu tive, e perguntei, pastor, o que o senhor acha desse sonho? Pastor Sato, assim, um homem muito sensível à voz de Deus. Na hora que eu contei o sonho para ele, as lágrimas começaram a cair pelos olhos dele. Ele virou, olhou para mim e disse, irmão, o que eu posso te dizer? O que eu posso te falar? O que eu entendi é que Deus vai te levar para lá. Agora, por quê? Eu não sei. Para quê? Também eu não sei. É Deus que vai te mostrar. Disse, amém. Peguei o contato dele, perguntei para ele se o dia que eu fosse lá ele poderia me receber. Ele disse que sim. Guardei o contato dele na minha agenda. E quando eu estava em Manaus, depois de quase um ano depois, eu entro em contato com o pastor Sato. Ele atende a minha ligação, disse que nós estávamos morando em Maués. Perguntei se ele podia me receber lá, ele disse que sim. E eu então fiz essa viagem, o pastor mandou a igreja de Manaus pagar minha passagem até Maués. E eu fui para Maués. Mas eu pensava assim que no meio do caminho Deus ia se revelar de novo, Deus ia mostrar alguma coisa para mim. E eu fiquei aquela expectativa, né? Vou tentar dormir, forçava a dormir. Eu fazia força para dormir para ver se eu sonhava alguma coisa. E rapaz, eu não sonhei nada, eu não vi nada, não falou nada. Eu já estava ficando já agoniado. Cheguei em Maués, fui para a casa do pastor Sato. Fomos para o culto à noite, digo, Deus vai usar alguém para falar comigo. O culto chegou, não aconteceu nada, Deus não falou nada comigo, Deus não se revelou nada para mim. Mas à noite eu vou dormir, Deus pode falar alguma coisa. Dormi novamente, não aconteceu nada, não vi nada, não aconteceu nada. Digo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui nessa cidade? O pastor Sato disse, olha, irmão, nós vamos fazer amanhã vamos dar uma volta pela cidade, para você espiar a terra, né? Ele pegou uma bicicleta, eu peguei outra, e a gente foi andando pela cidade. Quando nós chegamos no centro da cidade, era um período assim que estava muito agitada a cidade, o pessoal do interior chegando nos barcos, né? E ali eu fiquei parado num porte, enquanto ele conversava com os comerciantes, olhando para o rio. Quando eu estou olhando para o rio, de repente, irmãos, eu tive uma visão, mas não foi uma visão espiritual não, foi literal, eu vi mesmo. Aconteceu mesmo. Eu nunca tinha visto na minha vida um barco coberto de palha. E quando eu olhei assim, um barco coberto de palha se aproximando, me chamou a atenção. Será que o que eu estou vendo mesmo é um barco coberto de palha? E fiquei curioso olhando aquele barco. Fui lá para a beira e fiquei olhando. Quando o barco atracou, quem que desce do barco? Um monte de índio. Um monte de indígena descendo do barco. Meu amigo, o meu coração acelerou. E quando eu vi aqueles indígenas descendo do barco, é como se eu sentisse o Espírito Santo dizendo assim, foi para eles que eu te trouxe. Eu voltei com o pastor e disse, pastor, aquele pessoal que estão descendo do barco ali, eles são índios? São, irmão, eles são índios, uma tribo que tem aqui chamada Sateré Maué. É mesmo, pastor, é. Falei, rapaz, eu contei para ele, eu estava vendo, olhando e tal. E só, olha, tem um irmão que trabalha por aqui, que ele é dessa tribo aí, ele mora aqui na cidade, ele trabalha por aqui, vamos ver se a gente acha ele para você conhecer. Quando a gente deu uns 2 passos para frente, o cara parou bem na nossa frente. Um tricicleiro, chamado Otto. O Otto parou, ele me apresentou para o Otto, e o Otto muito animado, muito alegre, conversador. Aí o pastor falou para ele, olha, esse irmão aqui, ele é índio, falou para o Otto, né? Falou de mim assim, olha, ele é índio, ele é de uma tribo do Pará e tal, não sei o quê. Aí o Otto já me abraçou, parece que a gente já se conhecia e fez aquela amizade. Bora ali, parente, bora ali comigo, vou te apresentar os nossos parentes. Já foi me arrastando no meio dos Sateré. Quando eu pensei que não, já estava no meio dos Sateré. E ele conversando e falando na língua com os Sateré, que ele não falava português, e me apresentando, e conversando, e trocando ideia. Conversa vai, conversa vem. O indígena disse mesmo para ele, falou, olha, fala para ele que a gente quer que ele vá lá na aldeia fazer um culto para nós. Aí o Otto me falou que eles pediram para mim ir lá na aldeia fazer um culto, só que não dava para mim fazer isso. Porque no outro dia eu tinha que voltar para Manaus, de Manaus a minha passagem já estava comprada para Belém. E ali eu tive que me desculpar, dizer para eles que não dava. Aí o indígena falou assim para o Otto, assim, Sateré, e mandou me falar, vocês crentes são mentirosos mesmo, vocês prometem e não cumprem. Vocês nunca vão. A gente pede, vocês nunca diz que não dá. Aí o Otto veio e me falou, olha, ele falou para que vocês crentes são mentirosos. Que vocês prometem e não cumprem, vocês prometem e não vão. Meu Deus, eu disse, diz para ele que a próxima vez que eu vim aqui, eu vou lá na aldeia dele. Mandei ele falar, o Otto falou, e aí eu peguei, fui ligar para minha esposa, liguei para ela, disse, Lívia, tu nem sabe o que aconteceu aqui agora, o que foi? Eu estava aqui, contei para a história, estava vendo um barquinho, sabe o que foi que eu vi? Ela disse, índio.
disse, como é que tu sabe? Ela, ai meu Deus do céu, eu sabia. Ela disse, eu já sabia. Eu disse, pois é, eu estou achando que Deus vai nos mandar para cá para trabalhar com esse povo. E fiquei com aquilo no meu coração. Só que quando eu voltei, irmãos, para o Pará, eu comecei a querer adiar. Eu comecei a pensar um monte de coisa. Sabe, aquelas ideias assim, mas como é que eu vou? Como é que vai ser? De que maneira eu vou chegar lá? Como é que a gente vai viver? E isso começou a tomar conta do meu coração. E eu fiquei adiando. Até que um dia, eu descobri que eu estava com uma doença rara. Uma doença que não tem cura. Eu fui fazer exames, eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo engolir comida, não estava conseguindo engolir água, não passava, ficava toda parada no meu esôfago. E aí eu fui fazer exames e descobri várias coisas. Eu estava com H. pylori, estava com gastrite, estava com refluxo. Aí a gastro chegou comigo e disse assim, olha, se eu passar remédio para gastrite, você vai ficar curado. Se eu passar remédio para você, para H. pylori, você vai ficar curado. Se eu passar remédio para você, para refluxo, você vai ficar curado. Só que você está com uma doença que não tem cura. Eu disse, qual? Você está com uma doença rara chamada megaesôfago. A doença megaesôfago é uma doença que ela dilata o esôfago da pessoa. E o esôfago perde suas funções. Ele não consegue conduzir a comida para o estômago. Ele dilata e no final ele contrai, ele fica contraído. Então a comida não tem como passar. Ela falou assim mesmo, e você precisa com urgência de exames para ver em que grau se encontra esse megaesôfago, porque se já tiver avançado, você vai ter que retirar o esôfago. E aí vão ter que pegar o teu estômago, colocar para cá, para a caixa torácica, e simplesmente você vai só definhar, você vai só emagrecer e não vai engordar nunca mais. E eu fiquei preocupado. E corri para fazer exames, não tinha pelo hospital público, só era particular, um exame mais caro do que o outro. E todas as vezes que eu pesquisei sobre essa doença, as notícias eram as mais ruins possíveis. E aí eu fiquei muito preocupado, fiquei com medo, e minha família também ficou com medo, minha esposa ficou triste, as filhas, né? Nesse período, eu comecei já a emagrecer, perder peso, porque a comida não passava. Pessoal, chegou uma fase da minha vida que não passava nada, nem água. Vocês acreditam que eu passei quase um ano sem engolir comida, sem beber água? A comida não passava, não passava. Resumindo um pouquinho aqui a história, que é longa essa parte da história. Eu então fiz todos os procedimentos que eram necessários para me fazer a cirurgia, porque o megaesôfago ele só tem cura através da correção que eles fazem entre o estômago e o esôfago. É uma correção cirúrgica. Então eu fui para o médico naquela época, naquele ano, para vocês verem que a doença era tão rara que só teve 2 pessoas em todo o estado do Pará com essa doença, que era eu e uma outra moça. No dia em que nós fomos para o hospital para fazer alguns exames, ela foi também. E quando eu olhei aquela moça, a moça estava esquelética, só pele e osso, só o endereço. Mas eu não estava naquela mesma situação. Eu estava um pouco mais magro do que eu estou agora. Eu servi naquele ano de cobaia para uma equipe de médicos que estavam se formando, estavam se formando para serem para fazer cirurgias. E veio uma equipe de médicos de vários estados do Brasil para acompanhar o meu caso. Porque o meu caso, ele era raro. O meu caso era raro. Por que meu caso era raro? Vou contar para você um milagre agora. Eu não sabia disso. Antes da minha cirurgia, faltando acho que mais ou menos uns 5 meses antes da minha cirurgia acontecer, meu cirurgião pediu para que eu comparecesse no hospital, que eles iam fazer comigo uma entrevista. E eu cheguei para a entrevista, não sabia o que ia acontecer. Cheguei lá, fiquei por lá. Ele falou, olha, entra aqui na sala. Quando eu cheguei na sala, tinha um monte de cadeira, igual que vocês estão aí sentados. Tinha mais ou menos uma turma de uns 10 ou 15 médicos, que estavam se formando. E ele mandou ficar em pé, na parede, tirar a camisa. E eu fiquei lá olhando. E ele começou a dar aula. Começou a dar aula, falar, não sei o que, não sei do que mais, um monte de linguagem técnica, não estava entendendo nada. E eu lá parado olhando para os caras me olhando, e o pessoal me olhando. O que eu estou fazendo aqui? Fiquei pensando, né? Aí ele perguntou assim uma hora, vem cá, vocês estudaram sobre pacientes que sofrem de megaesôfago? Todo mundo concordando que sim. Ele falou, então olhe bem para esse rapaz aqui, olhe bem para ele, olhe bem para ele. Senti até meio famoso na hora, sabe? E aí ele me olhando, ele falou, o que vocês veem de diferente nele? Ninguém soube dizer nada. Um falava uma coisa, outro falava outra.
Ele pegou a caneta dele, pessoal, parece que quase ele quebrou a caneta no quadro. E deu umas pancadas no quadro assim. Disse: vocês não sabem nada sobre o paciente de megaesôfago. Vocês não sabem. Ele falou: pessoal, é a primeira vez na minha vida, durante todos esses anos em que eu faço cirurgia com paciente de megaesôfago, que eu vejo uma pessoa na condição como ele. Você não diz que esse cara tem megaesôfago. Vocês olham para ele e vocês dizem que ele tem megaesôfago. Não tem. Não parece. Um paciente que sofre de megaesôfago, ele tem que dar só a carne e o osso, porque ele não consegue engolir. Ele não consegue comer, não consegue tomar água. E olha para ele. Olha o estado dele. Vocês não dá para vocês dizer que ele tem esse problema. Fala o que tu faz. Fala para eles o que tu faz aí. Eu falei: olha, eu tenho uma vida normal. Eu não consigo engolir, mas eu vivo normal. Não, fala o que tu me falou que tu faz. Pois é, eu inventei agora de treinar jiu-jitsu. Eu fico rolando pelo chão. Eu rolo com os caras, a gente treina, sai na porrada e tal. E ele falaram assim, aí tinha gente que colocava a mão na cabeça. Nossa, como é que pode? Não tem lógica. Você já imaginou a comida toda parada no teu esôfago? E tu não rola, treinando. O que acontece automaticamente? Botar para fora, é vomitar. Mas vocês acreditam, pessoal, que durante todo esse período não acontecia nada disso? Tive uma vida saudável. 2 coisas que eu pedi para Deus durante esse processo: que eu não queria sair carregado pela mão de ninguém para lugar nenhum, e que eu queria continuar fazendo a obra de Deus. E durante todo esse processo, Deus me permitiu. O meu cirurgião me disse, com todas as letras, que durante toda a história dele como cirurgião, é a primeira vez na vida dele que ele viu um paciente de megaesôfago que aparentemente não tinha nada, que vivia bem, tranquilo, porque os outros que passaram por esse problema que ele conheceu estavam praticamente com o pé na cova. E graças a Deus, Deus não permitiu isso na minha vida. Nunca questionei a Deus por que eu passei por isso. Depois da minha cirurgia, a minha cirurgia era uma cirurgia complexa. Eles tiveram que remover todo o meu intestino, tiraram o intestino tudo para fora, para fazer a correção do esôfago. Eu estava no grau 3, não foi preciso remover o esôfago ainda está aqui, só que ele não funciona. E aí eu fiz a cirurgia. Fui para minha casa, cirurgia de barriga aberta, 1 palmo de cirurgia. Fui para casa, e durante o tempo que eu fiquei no leito, deitado, o Senhor vinha e falava comigo todo o tempo que eu tinha que ir para Maués, que eu tinha que ir para o Saterê, que eles estavam me esperando, que eu precisava me organizar e ir para lá. Deus começou a tratar comigo. Deus teve que me dar uma freada, Deus teve que me parar, para me ouvir a voz dele, porque eu não estava dando vazão à voz de Deus. Eu estava preocupado com as minhas coisas, eu estava preocupado com os meus problemas, eu estava preocupado com todas as circunstâncias, com todas as situações, e eu não estava me interessando em querer obedecer à voz de Deus. Deus já tinha falado para mim: o teu tempo acabou aqui. Como que, será que tu não entendeu isso? Pessoal, existem coisas que às vezes acontecem na nossa vida com a vontade permissiva de Deus. Existe a vontade absoluta de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Tem coisas que Deus faz porque Ele quer fazer, e tem coisas que Ele permite acontecer, que é para nos ensinar alguma coisa. Então Deus teve que me dar uma freada e dizer para mim assim mesmo: ei, bora embora, bora, vamos, Toiró, né? Vamos. Depois que eu passei por esse processo, depois que eu me recuperei, com alguns meses recuperado, chamei minha esposa, chamei minhas filhas, disse: arrumem todas as coisas, vamos embora daqui. Deus não quer mais nós aqui. Deus nos quer para o Amazonas. Mas eu fiz 2 orações. Eu fiz uma oração a Deus, irmãos, e só tinha uma coisa que eu queria que Deus me confirmasse. Porque uma vez que você tem família, que você tem esposa, tem filhos, né? Pesa uma responsabilidade. Então eu falei para Deus: Senhor, se é a tua vontade que eu vá para Maués, que eu sei que é a tua vontade, pelo menos, Senhor, prepara uma maneira para a gente sobreviver, para a gente se manter naquele lugar. Porque não tinha família, a gente não conhecia ninguém, a gente estava indo igual Abraão. Saí de lá sem conhecer ninguém. E eu estava um dia no estado do Goiás, lá em Anápolis. Uma amiga minha, missionária, ligou para um casal que ela conhecia, contou a minha história para eles, que Deus estava me enviando para um povo indígena. E eu não tinha pedido nada, não tinha falado nada. O casal simplesmente virou para ele e disse: olha, diz para ele que nós vamos mandar uma ajuda para ele todo mês.
todo mês ele pode contar com essa ajuda, com esse apoio. Esse apoio chegou e até hoje ele chega para nós. Até hoje. Era como se Deus estivesse dizendo assim: tu quer um sinal? Então está aqui o sinal. Pode ir. E nós viemos para o Amazonas sem conhecer ninguém, sem ter amizade, sem nada. Viemos obedecendo à vontade do Senhor e lá estamos trabalhando para o Senhor nosso Deus. Então o que eu quero dizer para você, meu irmão? Pode acontecer, não o que aconteceu comigo, com você, Deus o livre até, não estou profetizando nada aqui. Mas no sentido de que de repente você está com a sua cabeça no lugar, de repente você acha que Deus vai te mandar para um lugar, quando você menos esperar, Deus vem te surpreender de não, eu quero que você vá para a direita. Então não, eu quero que você vá para a esquerda. Porque você não se governa, quem governa a sua vida é Deus. Ele pode fazer a mesma coisa que ele fez com o apóstolo Paulo. Vocês lembram disso? Paulo tinha plena consciência que ele ia para um lugar, mas Deus mudou completamente a direção de Paulo. Eu quero dizer para você o seguinte: Paulo, ele foi sensível à voz de Deus. Todo missionário precisa ser sensível à voz de Deus. E quando Deus falar com você, ele vai confirmar que foi ele que falou. De alguma maneira, Deus vai falar com você. Seja em sonhos, seja em profecia, seja em visões. Deus vai te dar a confiança, a segurança de que é Ele quem está te dando a direção. Ele vai mostrar para você, não vai ter dúvida. Então, a sensibilidade de um missionário, ela se divide em 3 etapas. Primeiro, ouvindo. Porque é ouvindo que você tem conhecimento de um fato. Segundo, é ir. É indo que você compreende a dimensão da necessidade. Foi o que Paulo fez. Paulo teve que atravessar a Macedônia. Ele teve a visão e teve que ir. Terceiro, você precisa ver. Você precisa enxergar. Você precisa olhar com os teus próprios olhos. E é vendo que o coração é quebrantado. É vendo que o coração se sensibiliza. O clamor do macedônio representa o clamor da humanidade. O clamor da humanidade, o mundo em que nós vivemos, o mundo em que nós estamos. A humanidade, pessoal, está clamando por salvação. E para que se conheça na terra o teu caminho entre as nações e a tua salvação, Salmo 67:2. A humanidade está clamando por salvação. A humanidade clama por libertação. A humanidade clama por paz. A humanidade clama por justiça. Assim como o macedônio clamou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Existe alguém em algum lugar clamando, pedindo socorro, pedindo ajuda. E Deus em algum momento poderá fazer você ouvir o clamor de um povo, o clamor de um lugar, o clamor de uma nação. Deus poderá fazer você ouvir o clamor. Tem almas gemendo, tem vidas sofrendo, perecendo, esperando que alguém lhes traga luz, esperando que alguém lhes traga paz, conforto, uma palavra que possa mudar as suas vidas. Em algum lugar existe alguém clamando, e Deus está ouvindo, e Deus mostrará que se importa com essas pessoas, enviando os seus agentes, enviando os seus missionários. Esteja preparado para ouvir a voz de Deus. A falta de sensibilidade espiritual hoje representa um sério risco de inversão de valores da igreja. Nós estamos vivendo um período, meus irmãos, de muita insensibilidade espiritual. As pessoas estão tendo um sentimento profundamente egoísta. As pessoas só querem aquilo que satisfaz suas próprias vontades, seu ego. A gente só quer viver o que satisfaz a nossa vontade, que nos faz se sentir bem. Essa inversão de valores, ela está ganhando cada vez mais proporção. As pessoas não estão tendo mais sensibilidade em ouvir a aflição das outras. Não estão se importando mais com a situação das outras. Você já imaginou, irmãos, quantas pessoas morrem diariamente sem ouvir Jesus, sem ouvir falar de Jesus, no mundo em que nós vivemos, com quase 9 bilhões de pessoas?
e tantas almas morrendo todos os dias sem conhecer Jesus. Acredita-se que a cada 1 minuto do nosso relógio, uma pessoa morre sem Jesus. As coisas que nós vivemos hoje é muito diferente das coisas que nós vimos alguns anos atrás. Antigamente os pais, eles tinham a satisfação, a alegria de saber que seus filhos seriam missionários, seriam pastores. Hoje é o contrário, os pais já não querem mais, porque tem medo que seus filhos sofram, tem medo que seus filhos morram. Nós estamos vivendo uma época um pouco assim diferente, um pouco estranha. Antigamente você via as pessoas que queriam fazer a obra de Deus, elas gemiam pelas almas, elas choravam pelas almas. Já não se percebe mais essa intensidade, essa sensibilidade de querer de fato se lançar no campo missionário, de querer se deixar usar por Deus. Eu conheci um pastor que disse para mim, pastor, quando eu aceitei a fé em Jesus Cristo, eu fiz um propósito com Deus, eu disse para Deus, Deus, me usa, me gasta na tua obra, que nem a gente se gasta uma sola de sapato. A gente já não vê mais as pessoas pensando dessa maneira, porque as pessoas elas estão acostumadas muito, apegadas demais ao conformismo, né? Estão apegadas demais a tudo aquilo que lhes traz conforto. Queridos, é preciso nós deixarmos Deus abrir, aguçar a nossa audição espiritual, para vermos o clamor da alma aflita, para ouvirmos o clamor das pessoas precisando do Senhor Jesus. Paulo, ao atender o clamor da alma aflita, ele nos ensina 3 lições. Primeira lição, que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Segundo, nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Terceiro, nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus para cumprir a missão. Para vocês terem uma ideia, irmãos, eu já falei para vocês da situação dos povos indígenas. Vivemos num país com 350 povos indígenas. Desses 350 povos indígenas, 121 são pouco ou não evangelizados. E 94 dessas tribos não têm presença missionária ou nunca ouviram falar de Jesus. Vocês sabiam que a capital Manaus, ela é uma das capitais do país que mais tem crentes no Brasil? Quem aqui sabia disso? É uma das capitais que tem mais evangélicos. Mas você sabia que o Amazonas é um dos estados menos evangelizados do Brasil? Com menos presença evangélica? Não parece ser um paradoxo? Parece ser um contraste? Parece ser tem lógica? Eu vou explicar para você. Porque na bacia amazônica concentra-se mais de 37 mil comunidades ribeirinhas. 37 mil comunidades ribeirinhas. Dessas 37 mil comunidades ribeirinhas no Amazonas, 10 mil não têm presença evangélica, não tem presença missionária, não tem um crente para falar de Jesus. E são pessoas que estão vivendo lá no meio da selva, no meio da floresta, na beira dos rios, vivendo de forma precária, vivendo de uma forma muito difícil, um viver muito difícil. Uma vez um dos ministros do governo Bolsonaro disse o seguinte, o Salles falou o seguinte, que o Amazonas é o país mais rico do Brasil, que o Amazonas é o estado mais rico do Brasil e mais pobre ao mesmo tempo. Lá está todas as riquezas, os minérios, mas lá estão as pessoas mais miseráveis. Ricas vivendo em cima da riqueza e pobres ao mesmo tempo. Não tem um banheiro, muitas das vezes, um banheiro biológico. Estão lá vivendo dessa forma, de forma precária, vivendo isoladas, vivendo em lugares difíceis, de difícil acesso, clamando que alguém as ajude. Fiquemos de pé. Minha oração é que Deus, Ele nos desperte e nos dê sensibilidade para ouvir o clamor das almas aflitas, das pessoas que estão esperando por nós. E eu quero dizer para você que existem pessoas em algum lugar que estão esperando por você. Existem pessoas em algum lugar desse planeta, desse estado ou de outro estado. Existe um grupo
que está esperando por você. E Deus quer usar você. E você precisa ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Feche os olhos. Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, a vida de todos os missionários que aqui estão ouvindo essa mensagem, essa palavra. Senhor, eu sei que não somos nós quem convencemos, não somos nós, Senhor, quem damos a direção, não somos nós, Senhor, que damos a segurança, não somos nós que determinamos, mas é o Senhor. É o Senhor quem deu direção à vida de Paulo, é o Senhor quem mostrou a Paulo, é o Senhor que se revelou a Paulo. E Tu és o mesmo, Tu não mudaste, Tu és o mesmo ontem, hoje será o mesmo para sempre. Que da mesma maneira, Senhor, como Tu te revelaste a Paulo, Te revela, Senhor, aos Teus filhos que aqui estão, para que cumpram o seu chamado, para que cumpram o seu propósito na terra. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, sê com cada um, Senhor, e confirma no coração de cada um esse propósito, Senhor, para glória, louvor e honra do Teu nome, Senhor. É em nome de Jesus, Senhor, que nós Te louvamos e que nós Te agradecemos. Amém. Shalom a todos.